E já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 11 horas e 17 minutos. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já deu início à coleta de dados do Censo 2022. O levantamento é feito com 2 anos de atraso. Em 2020, ele não aconteceu por conta da pandemia do coronavírus e no ano passado por falta de orçamento. A coleta de dados pelo IBGE só é possível graças ao trabalho dos recenseadores, que são os profissionais que batem de porta em porta para aplicar os questionários. E é muito importante que toda a população abra as portas de casa para recebê-los. Mas muitas pessoas têm medo de ser algum golpe. Então, para saber o que é de fato e o que é fake, nesse processo de entrevista, a gente preparou uma matéria super importante para você não ficar com nenhuma dúvida. Meu nome é Júlio, eu sou um dos coordenadores censitários de subárea do IBGE aqui em Juiz de Fora e é com grande expectativa que após 12 longos anos de espera, o censo demográfico finalmente foi a campo, iniciando a coleta em 1º de agosto de 2022, com um cronograma que vai ser de agosto a outubro, onde vai estar havendo essa coleta, que é a nossa oportunidade de estar traçando um perfil, tirando uma fotografia da sociedade brasileira para conhecer como ela vive, quais seus hábitos, questões de núcleo familiar, moradores, estudo, trabalho, um raio-x completo da sociedade brasileira que vai permitir um eficaz planejamento de políticas públicas, seja na administração pública ou mesmo para a iniciativa privada. Considerando o cenário atual, onde o brasileiro pode apresentar insegurança com relação ao acesso dos informantes, é importante frisar que ele sempre vai estar identificado com o colete, com o crachá, o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, que é o aparelho onde ele faz as entrevistas, de forma eletrônica, reforçando que todos os dados são sigilosos e criptografados. Munido desses equipamentos, a gente se apresenta na casa das pessoas, mostra o crachá se identificando como recenseador do IBGE e fala para ela que a gente está realizando o censo e apresenta as ferramentas de verificação da autenticidade, que aquela pessoa que está ali de fato está a serviço do IBGE. No crachá tem um número de matrícula onde ela pode estar entrando, ligando no 0800 721 8181 ou entrando no site respondendo.ibge.gov.br, que também pode ser redirecionado pelo QR Code que tem no crachá. Lá, fornecendo esse número de matrícula, o morador ele consegue ver uma identificação com foto da pessoa, atestando que ele é um servidor legítimo representando a instituição, e a partir dessa abordagem inicial, onde a gente mostra o objetivo do censo, o que é que a gente quer captar, a gente convida as pessoas a estar realizando uma entrevista, onde a gente capta diversos quesitos. Nós temos 2 tipos de questionário. O questionário básico, que aqui em Juiz de Fora será aplicado em cerca de 95% dos domicílios, que investiga questões como características dos moradores, características de educação, de trabalho, um questionário que leva em média de 10 a 15 minutos, dependendo do número de pessoas que residam naquela residência. E em cerca de 5% dos domicílios nós temos o questionário da amostra. Esse questionário, além dos temas que eu mencionei anteriormente, ele promove um detalhamento adicional. Questões de deslocamento para trabalho e para estudo, deficiências auditivas, visuais, motoras, intelectuais. A gente investiga a questão do autismo, se houve diagnóstico por um profissional de saúde por autismo, migração, fecundidade, nupcialidade, uma série de outros temas. Esse questionário, por ele ser um pouquinho mais extenso, dependendo novamente do tamanho, do número de moradores daquele domicílio, pode levar de 15 a 25 minutos. Recenseador não vai perguntar sobre política, nós não investigamos temas polêmicos, nossa investigação é focada em temas sociodemograficamente importantes, que justamente visam ao planejamento de políticas públicas e visando a padronização, porque é um mesmo questionário que ele é aplicado aqui em Juiz de Fora, por exemplo, ele é aplicado em uma aldeia indígena com os devidos quesitos, no Amazonas, por exemplo, num território quilombola, comunidades tradicionais, e mesmo dentro de um município nós temos regiões com diferentes perfis socioeconômicos e os quesitos eles são redigidos de forma a garantir a padronização tanto na leitura pelo recenseador que passou por um treinamento antes de ir a campo, quanto pelo ouvinte, pelo morador que vai estar ouvindo aquela pergunta, de modo a captar essas respostas de forma padrão ao longo do território nacional. Ao final de todo o questionário que a pessoa responder, é solicitado o CPF, cuja resposta é opcional, e eu gostaria de aproveitar esse momento para reforçar que todos os dados informados ao IBGE são sigilosos, não podem ser usados como prova em nenhum processo administrativo, judicial ou legal, e
nem como declaração de qualquer tipo. É simplesmente para cálculo de índices, sejam eles econômicos, sociais, demográficos. A pessoa que receber o recenseador do IBGE, ela pode ficar tranquila que tudo que ela está conversando ali com o recenseador fica no banco de dados do IBGE. A gente não compartilha isso de forma alguma individualizada, e quando os dados do censo eles são divulgados de forma a preservar o sigilo da pessoa. A gente nunca vai divulgar a residência do fulano, por exemplo, de modo a violar a privacidade dele. E isso, a gente tem esse cuidado máximo e é um dos pilares da nossa atuação enquanto órgão nacional de estatística. Então, se, por exemplo, o recenseador, no ato de ele passou na casa da pessoa, ela fala, mas já passaram aqui. Nós do IBGE, se ela de fato já tivesse sido recenseada, porque qualquer pessoa com idade igual ou superior a 12 anos pode responder um questionário do IBGE, nós temos essas duas vertentes. A pessoa que alegar que não recebeu a visita do agente ou a pessoa que alegar que recebeu mais de uma vez. A pessoa que alegar que não recebeu, a gente primeiro ela verificar com os demais moradores da casa. Se de fato algum outro morador, um filho, algum parente não respondeu, e no caso da visita acontecer mais de uma vez, tem a questão disso ser parte natural do processo de recenseamento, porque o recenseador, após encerrar a entrevista com a pessoa, ele comunica a ela que nós temos um plano de supervisão, justamente para garantir a qualidade dos dados amostrais. Os supervisores eles retornam em alguns domicílios que foram recenseados pelo recenseador para conferir a autenticidade, a qualidade dos dados. Então, a mesma casa ela pode ser recenseada, ela ser recebida por alguém do IBGE mais de uma vez. A primeira, por exemplo, pelo recenseador, a segunda pelo supervisor, para ilustrar. E se ela suspeitar dessa questão dos golpes, já está fazendo uma denúncia mesmo junto aos órgãos competentes. Para finalizar, eu só gostaria de reforçar a importância do censo, que já são 12 anos que a gente está trabalhando com estimativas. Finalmente, agora a gente tem a chance de ter informações concretas e precisas sobre a realidade da população brasileira e que elas são fundamentais para o planejamento de políticas públicas. Então, a você que está assistindo essa reportagem, eu peço, por favor, receba o recenseador do IBGE, tenha conhecimento das ferramentas de verificação dessa autenticidade, que é uma forma de exercer a sua própria cidadania, contribuir que informação, conhecimento é poder. Então, quanto mais nos conhecermos, mais poderemos avançar rumo a um país mais desenvolvido. Muito obrigado a todos.